quero pedir para você se colocar de pé, para que nós possamos adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Você feche seus olhos nesse momento, acalme seu coração. Peço para que o Espírito Santo enche o seu coração nessa noite, com amor, com temor, com respostas. Guia-nos, Senhor Jesus, pelos caminhos mais difíceis, Senhor meu Deus. Nós te damos toda a honra e toda a glória. Tu és bem-vindo dentro deste lugar, Senhor. Haja no meio de nós, meu Deus. Que o teu amor seja implantado, que o avivamento do Espírito Santo esteja neste lugar. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o teu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Ouço a sua voz ecoar e ao seu sorrir
Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos. Obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá. Nós estamos vivos, Senhor, para um único propósito, que é te conhecer, é te adorar, é te dar o perfeito louvor, que a ti, ó Deus amado, somente a ti Senhor Deus, dignos. O Senhor é digno de todo louvor, toda adoração. Toda a criação canta, louva e exalta ao Senhor. A tua palavra diz que toda a terra está cheia da sua glória. O Senhor está em todo lugar. O seu amor nos cobre, nos envolve, Senhor. Pai, dá-nos que nessa noite tenhamos um encontro magnífico com o Senhor. Que saiamos daqui, Senhor, com nossos corações transbordando da tua alegria, da tua paz, da tua presença, Senhor. Obrigado por nos reunir nessa noite para celebrar o nome de Jesus. Obrigado por nos trazer nessa noite, Senhor, a cada um que está aqui, quem nos assiste pela internet, para, Senhor Deus, ter um encontro com o Senhor. Obrigado porque o Senhor vai falar conosco. Nós temos essa convicção, mas acima de tudo, Senhor, há uma presença aqui. Obrigado, Senhor, obrigado. Você pode agradecer a Jesus, diga obrigado a Ele. Obrigado, Senhor, obrigado por me amar, obrigado por se revelar a mim. Diga palavras de adoração ao Senhor, declare que Ele é o teu Deus, declare que você o ama, que você o adora. Comece a demonstrar isso com a sua palavra, com a sua boca. Exalte a Jesus, Ele é digno de toda a glória. Ele está aqui, o seu Espírito está aqui. O Senhor nos abraça nessa noite. Não viemos aqui em vão, nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Jesus, receba a adoração, receba o louvor nessa noite, meu Senhor. O Senhor é lindo. Revela-te a nós enquanto cantamos, enquanto celebramos, revela-te a nós. Enquanto oramos, enquanto clamamos, revela-te a nós nessa noite. Vamos cantar mais uma vez um refrão bem suave. Toda a igreja bem suave. Aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus, aleluia, amém, queridos? Pode tomar seu assento, fique à vontade. É um prazer estarmos reunidos para celebrar a Jesus e ouvir a sua palavra. E que bom que você veio, viu? Que a graça de Jesus seja sobre você, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero aproveitar aqui e dar alguns recados, alguns avisos rápidos para a gente continuar adorando e celebrando ao Senhor, tá certo? Quero lembrar-lhes que nessa semana, estamos aí na última semana do mês, então nós teremos aí os encontros de algumas redes, não é? Por exemplo, nessa quarta-feira, a rede de adolescentes, a rede Up Teens, com o culto chamado Last Night, e nesta quarta-feira, dia 25, às 20 horas, com este tema especial, biblicamente, tratando mais aí especificamente das emoções à luz da palavra, não é? Com aplicações diretas ao coração. Então desafio você, adolescente que está aqui, você que pode e tem condições e deseja, venha participar, esteja conosco, vai ser tremendo para o seu coração. Traga mais alguém, creio que Deus vai falar com você. E aí na quinta-feira, no dia 26, às 20 horas também, vamos ter o encontro dos homens com a Rede Homem, no culto especial do mês. Então você, homem de qualquer idade, você está convidado a estar conosco para buscarmos ao Senhor juntos e, claro, ter uma palavra especial, específica para nós homens, amém? Eu venho, você vem, amém, homens? Glória a Deus. Bom, aí na sexta-feira, queridos, preste atenção, que também teremos um encontro especial, a vigília, não é? Toda a última sexta-feira do mês, nos reunimos às 22 horas para oração e buscar ao Senhor com intensidade.
convoco você a estarmos juntos, buscando ao Senhor nessa sexta, às 22 horas, tá certo? Não para por aí, porque no domingo, dia 29, a Rede Kids também vai ter uma programação muito especial, que é o Celebra Kids, não é? Vai acontecer no culto da noite, às 19 horas. Fique atento, papai e mamãe, para o Celebra Kids, neste próximo domingo, dia 29, no culto da noite, às 19 horas. Por conta do Celebra, então no culto da manhã não haverá espaço Kids, tá bom? Então fique aí de sobreaviso, mas você pode vir se você quiser, trazer o seu filho, não tem problema, mas apenas não vamos ter atividade para as crianças pela manhã. Então vamos concentrar os nossos esforços e empenho para o Celebra à noite. Então também traga o seu filho, traga a sua filha, traga crianças convidadas, creio que vai ser muito especial para todos eles, tá certo? Mas a Rede Kids não está aí somente com o Celebra nesse mês, mas está também com o Desafio Kids, que é a arrecadação de brinquedos seminovos. Eu quero desafiar você, papai e mamãe, que sabe aí que tem algum brinquedo ou alguns brinquedos do seu filho, da sua filha, seminovos, que ainda dá para brincar, tem utilidade, mas que de repente ele não brinca, ou talvez estejam sobrando, né? Ele pode compartilhar, converse com ele, incentive-o, encoraje-o, não é? Seu filho ou sua filha a doar, ofertar para a Rede Kids. Eu tenho certeza que vai ser bênção para o coraçãozinho dele ou dela, e também para outras crianças que vai ter a oportunidade de brincar com esses brinquedos. Mas como se trata de um Desafio Kids, não é? Isso vai com certeza ter um valor aí para o que eles já estão tendo aí, por exemplo, na lojinha Kids e outras atividades, eu acredito, tá bom? Então encoraje seu filho, sua filha a participar disso, doando brinquedos seminovos, amém, queridos? Último aviso, agora com muita atenção, eu peço por favor, mais ainda, aqueles que nos acompanham frequentando os cultos, desejam se tornar membros aqui da IPI de Sertanópolis, seja através do batismo, você que quer professar a sua fé em Jesus, você que se entregou a Jesus, se converteu ao Senhor e deseja professar a sua fé através do batismo, esta é a oportunidade de você fazer isso com muita alegria, queridos, através do curso de novos membros e depois um culto especial que teremos aqui para recepcioná-lo e então com alegria batizá-lo ou batizá-la. Mas você que também vem de outra comunidade, já é batizado ou batizado e deseja firmar estacas conosco aqui, deseja fazer parte desta igreja como membro, não é? E somar conosco e multiplicar conosco, também é a sua oportunidade. Faça o curso, tire suas dúvidas, tá bom? Nós estamos à sua disposição, o curso vai começar em outubro, nós daremos maiores informações, mas é importante que você já dê o seu nome, não deixe para depois, amém, queridos? Glória a Deus, é muita coisa, não é? Mas eu tenho certeza que você gravou aí, pegou tudo, para a glória de Deus. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor Jesus, e como você sabe, nós louvamos ao Senhor também com o nosso louvor financeiro, através dos nossos recursos, nossos dízimos, nossas ofertas, e isso, claro, com alegria e gratidão ao Senhor, obedecendo a sua palavra. Então quero convidar você a ficar em pé, enquanto cantarmos essa canção, quero convidar você a fazer isso com muita tranquilidade, sem pressão, não é obrigação. Você que nos visita, por favor, fique à vontade em querer participar disso ou não, tá bom? Conforme Deus tocar no seu coração. Mas entenda que fazemos isso como igreja, como corpo de Cristo, em gratidão ao Senhor por tanta provisão que Ele nos dá imerecidamente, não é? Tá bom? Vamos fazer isso com alegria? Nós temos aqui as urnas para fazer isso através dos envelopes ou lá atrás por outras opções, como você preferir. Em nome de Jesus, amém, igreja? Vamos lá? Deus abençoe. Agora sobre suas palmas. É o meu amado, o Rei da Glória, o
Jesus, por sua graça que nos alcança todos os dias. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu e o seu lugar. A minha cruz, obrigado, Senhor. Estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Obrigado, Senhor Jesus, por ter comprado, ó Pai, nos dado de graça a nossa liberdade, Deus. Por estamos aqui cantando e te adorando, Deus, com alegria, pois o Senhor é o único merecedor do nosso louvor e adoração. Por isso, juntos, aplauda ao Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. Nós te exaltamos, Jesus. A ti a honra e a glória, Senhor Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu e reinou no nosso meio. E vivo está aqui no nosso meio. E nós viemos exaltar a Ele, celebrar a Ele. Ele é o pão vivo que mata a nossa fome, a água viva que mata a nossa sede. Nós viemos aqui para adorar a esse Rei. Nós te exaltamos, Jesus. Santo Tu és, ó Deus. Tu és exaltado, Jesus. Santo, santo é Teu nome, Deus.
fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, deixe-me até transformar. Eu nunca vou me saciar, deixe-me até transformar. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, deixe-me até transformar. Eu nunca vou me saciar, deixe-me até transformar. Onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me. Você pode clamar para que Ele venha te encher essa noite. Cante isso com todo o seu coração. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me até transbordar. Onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida Nós queremos transbordar de Ti, Senhor, transbordar do Teu amor, Jesus. Enche-me até transbordar. Enche as nossas vidas, Espírito Santo. Declare isso, igreja. O Deus Emanuel, enche-me até transbordar. Senhor, nós necessitamos ser cheios do Espírito Santo para não desistir dessa jornada, para ficarmos firmes constantemente, para não voltarmos para a lama do pecado. Necessitamos estar cheios do Espírito Santo. Nós oramos, Senhor, continue enchendo as nossas vidas nessa noite, através da revelação da Tua palavra e nosso entendimento. Oramos e clamamos, Espírito Santo, enche as nossas vidas, fortaleça o cansado, multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Nós oramos, doce Espírito Santo,
Continue pastoreando os nossos corações. Clamamos a Ti, fortaleça-nos, edifica-nos, Senhor, no nome de Jesus. Receba todo louvor, toda adoração hoje para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Louve o Senhor com as suas palmas, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Que a graça e a paz vocês sejam multiplicadas, meus irmãos. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por favor. Obrigado, irmãos, ministério de louvor, pela sensibilidade ao Espírito Santo, por nos abençoar neste momento tão especial de louvor e adoração ao nosso Deus. Que bom que você escolheu isso aqui nessa noite. Que bom que você escolheu estar neste lugar nessa noite. Amém? Nós estamos findando essa série de mensagem, o favor de Deus, e com a graça do Pai iremos começar uma nova série de mensagens a partir de terça-feira que vem. Chamo você para continuar firme conosco. O Senhor já tem nos dado a direção e temos certeza que será muito edificante, como tem sido, porque é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 13. Eu acredito que muitas pessoas leram Gênesis, embora não leram a Bíblia toda, porque muitos vão bem até Gênesis, não é? Eu acredito que a grande maioria leram Gênesis. Agora, essa mesma maioria leram toda a Bíblia? Eu acho que não. Por isso que é um texto conhecido, que eu quero compartilhar com vocês. Vamos ler atentamente a palavra do Senhor. Se você quiser depois ler do capítulo 12, vai falar sobre o chamado de Abraão, em que Deus o chamou de uma terra e o fez a ele promessa de abençoá-lo, e todos os descendentes ou todas as suas gerações também seriam abençoadas. E o seu sobrinho Ló foi junto com ele. Já havia uma trajetória até no capítulo 13, mas eu quero focar com vocês a partir do versículo 5, meus irmãos, para nós lermos a partir dessa passagem. Acompanhe atentamente comigo a leitura deste texto. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Então, Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Feche os olhos por um momento, oremos. Senhor, lemos a Tua palavra,
palavra viva, palavra poderosa e eficaz. Oramos que o Senhor abra nosso entendimento para que possamos compreender além da letra. Oramos, Senhor, repreendendo no nome de Jesus toda e qualquer distorções que tentará contra a Tua palavra ao nosso coração, ao nosso entendimento. Oramos no nome de Jesus que o Senhor continue falando conosco, aquieta nosso coração para ouvir atentamente a Tua voz, a mensagem, o recado do Senhor para essa noite, para cada um de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pensando em tantos textos sobre falar o favor de Deus, irmãos, sinceramente não é uma escolha fácil. Tantas referências bíblicas que falam tanto sobre o favor de Deus, a ação generosa do Senhor, a intervenção de Deus, ou até mesmo as suas provisões sobre o teu povo, e as suas promessas de também ser o mesmo conosco hoje, sinceramente não é uma escolha fácil. E por falar em escolha, o tema dessa mensagem tem tudo a ver com isso. Eu quero falar com vocês nessa noite, meus irmãos, sobre o favor de Deus diante das nossas escolhas. O favor de Deus diante das nossas escolhas. Quantas escolhas que requer que eu e você façamos? Quantas escolhas que exige na vida, irmãos? Quantas escolhas que nós precisamos tanto aprender? Mas eu quero antes pensar com vocês, pelo menos alguns pontos importantes nessa mensagem. Primeiramente, as escolhas surgem das circunstâncias. Tem escolhas que eu e você somos levados a tomar uma decisão, foi devidamente, surgiu da onde? Que tem que tomar uma escolha. Significa que existe alguma coisa paralelo, ou algo que está tentando tirar você da verdade, ou alguma dúvida, algo que leva você assim, qual o caminho que eu devo escolher? Se trata de opções, e você só tem uma alternativa, uma só escolha. E nós temos, irmãos, muitas escolhas que vêm das circunstâncias dessa vida. E neste texto, nós olhamos que a escolha que tiveram de tomar, tanto Abraão e Ló, foi devidamente às circunstâncias. E por quê? E por causa do quê? E que circunstâncias mais específicas? Se você reparar bem, o motivo foi pelo excesso de coisas. Olha só o texto bíblico. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, a terra não podia sustentá-los. Você consegue imaginar o excesso de coisas que eles conquistaram? Como realmente eles prosperaram de tal maneira, porque eles estavam realmente sob a bênção de Deus? Na verdade, Ló estava pegando carona aqui na bênção que Deus estabeleceu sobre Abraão. Com certeza ele tomou posse. E olha só o que está dizendo o texto. Eles tinham tanta coisa que não podia, que passou a ter dificuldade o relacionamento deles. Tanta coisa, excesso de tantas coisas, muitos dos seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Meus irmãos, algumas decisões surgem pelas crises, muitas vezes, que passamos nessa vida. Tem pessoas que passam por circunstâncias e essas levam a tomar uma decisão, uma escolha. Isso tem muito a ver com alguma crise, por exemplo, uma crise financeira. É mais talvez até comum deparar pessoas que estão com crise porque realmente está no vermelho, está uma situação desequilibrada ou está apertado financeiramente, e com isso leva a tomar uma escolha. Preciso baixar meu nível agora de estilo de vida, preciso economizar, vou ter que abrir mão de algumas coisas, vou ter que tomar uma escolha para resolver as minhas pendências ou para não ficar sufocado com umas dívidas. Isso é muito comum depararmos no nosso dia a dia. Nós não temos controle realmente sobre o amanhã e somos surpreendidos por alguma situação que na verdade não foi feito para durar. O carro, por mais que seja ele
um carro que nós apoiamos, é um carro bom, mas nos deixa na mão também. Surgem situações financeiras devidamente à saúde, que tínhamos uma reserva, logo já não a temos mais, foi tudo para suprir uma necessidade que veio de uma forma inesperada, não é assim a nossa vida? E deparamos com uma crise, deparamos com a falta, e com isso nós temos que tomar uma escolha. A escolha é, olha, eu preciso ajustar meu orçamento, porque agora as contas aumentaram, e eu preciso equilibrar e tomar algumas decisões. É até compreensível, até comum nos nossos dias de hoje, mas neste caso, não foi pela falta de dinheiro, pela falta de bens, do contrário, essa crise foi gerada pelo excesso de coisas, que eles tinham, ao ponto que começou a gerar um problema por conta disso. Aquilo que era uma harmonia entre eles, já começou a haver algumas divergências. Então, algumas escolhas, elas também vêm, elas surgem de algumas circunstâncias por causa de excesso de coisas. E excesso de coisas pode ser um problema se o nosso coração estiver no lugar errado. Se o meu coração e o seu coração estiver no lugar errado, meus irmãos, o excesso de coisas pode, na verdade, revelar nosso coração. Já vamos chegar neste ponto. Mas preste bastante atenção. As escolhas surgem, não é somente de acordo com as circunstâncias, seja ela por excesso de coisas ou a falta, que também se instala. Outro ponto que nos chama também a atenção é que escolhas surgem de problemas não resolvidos. Aí tem que tomar uma escolha. Exatamente isso aconteceu com essas pessoas. Olha só atentamente o texto. Houve o que, irmãos? Desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E preste atenção no versículo 6, aliás, versículo 8. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores. Começou a haver desentendimento, conflito. E uma coisa importante, irmãos, nós temos que ser educados pela palavra de Deus, doutrinados pela palavra de Deus, para aprendermos a resolver nossos dilemas, nossos problemas, nossos conflitos, que venham surgir pela circunstância da vida, ou por qualquer coisa que possa surgir. Falamos que o que tem causado e levou a eles a tomar uma decisão, foi pelo excesso de coisas que não souberam administrar, não foi pela falta, foi pelo excesso. E com isso veio o quê? Desentendimento, porque excesso de coisas, começa a faltar espaço, começa a gerar desentendimento. Tem pessoas que se perdem na prosperidade, não na escassez, não na necessidade. Ou seja, quando estão na necessidade, elas são mais humildes para ouvir conselhos, elas são mais abertas a diálogo e, acima de tudo, dependem mais de Deus. Buscam a Deus. Senhor, o que eu faço? Está o tempo todo clamando ao Senhor. Agora, quando estão bem, têm excesso de coisas, eu pergunto, onde a fé age? Quando nós transferimos toda a nossa confiança naquilo que o nosso braço conquistou. Onde é o lugar da fé agir, se nós temos uma confiança em nossa estabilidade, em que nós apoiamos nela toda a nossa confiança? E cuidado, isso é castelo de areia. Uma coisa importante, meus irmãos, veja a importância que levou eles tomaram essa decisão. E olha só o que o próprio Abraão disse: tem que resolver esse conflito, ou seja, nós temos que dar um jeito, porque somos parentes chegados. Irmãos, quantas famílias têm sido destruídas por causa do amor ao dinheiro? Por causa do amor ao dinheiro. Quantos casais brigam por causa de bens? Não ficam bem por causa dos bens. Não consegue ter uma harmonia por
causa das coisas que está dominando o seu coração. Uma pergunta para você considerar seu coração, precioso irmão. Quero provocar um pouquinho você. Essa conversa deveria ser quinta-feira, mas só te encorajando a entender o que nós iremos conversar quinta-feira, mas eu quero só trazer ao seu coração. Se porventura sua preciosa esposa, ela deparar com um acidente de carro, nada grave, apenas um acidente que houve, só teve mais assim danos materiais, amassou o carro, e chegar ao seu conhecimento, sinceramente, você ficaria preocupado com o carro ou com a sua preciosa esposa? Responda para si mesmo. Nisso revela o seu coração. Pasmem, eu estou acompanhando de um rapaz, ele do meu lado, nós conversando, e ele... Isso aconteceu semelhantemente. A esposa entrou numa preferencial, não foi nada grave, graças a Deus, porém houve danos materiais. E este rapaz, que dizia ser tão crente, a primeira coisa que perguntou para a esposa é: mas o carro amassou muito? Irmãos, ela veio às lágrimas falar isso para mim, não é daqui, tá? Então fica olhando para lá pensando, quem que será esse pecador, hein, pastor? Aí eu fiquei, aquilo eu guardei, falei, não pode, que jacosice é essa? Onde está o amor, consideração é essa? Eu estou com ele um belo dia, esperando a grande oportunidade, até que veio. Eu falei assim, precioso, aquele incidente, houve lá, sinceramente, quando a sua preciosa comunicou, quando chegou ao seu conhecimento, você falou com ela, você realmente se importou mais com ela, ou ficou preocupado com o carro? Ixi, pastor, acho que na hora eu perguntei do carro. Eu estou sabendo sim, eu sabia que isso magoou ela. E não adianta citar o versículos de cor, no caso estava muito versículo, se realmente você não expressar o amor pelas suas, ainda mais nessa hora. Irmãos, com muito amor, mas foi oportuno ali de dar um chacoalhar, para se despertar. Quantos problemas surgem, meus irmãos? E às vezes as escolhas vêm devidamente o desentendimento, e são circunstâncias por causa de um desentendimento. E outro, irmãos, desentendimento não com pessoas que nós não temos vínculo, não com pessoas que nós não temos relacionamento. Aqui houve um desentendimento, um conflito e uma separação entre eles, e eram que? Parentes chegados. Você está distante de uma pessoa tão chegada, já foi tão chegado para você, alguém tão próximo, porque sabemos o que fere o nosso coração, são aquelas pessoas próximas de nós, não as distantes. O que traz a nossa confiança são pessoas próximas de nós, sei que isso fere a gente. Agora, que decisão tomar diante disso? Se está acontecendo um desentendimento, conflito, devidamente seja pelo excesso de alguma coisa ou falta, tem que lembrar de uma coisa, são parentes chegados, ou são pessoas tão chegadas, tão próximos, tão amigos, são tão próximas, do mesmo sangue, corre na mesma veia, e mesmo assim, não considera nada disso, não considera a história, não considera o momento em que passou e chorou junto um dia, não considera, parece que fica cego, e logo cai no esquecimento, momentos tão importantes, tão preciosos, porque vai gerando divergências que não resolvem, problemas que não resolvem. Irmão, sabe uma coisa que mais suga a nossa energia? São problemas não resolvidos, coisas que nós não resolvemos. Precisamos aprender a resolver isso. Resolva em diálogo, resolva em oração, orando juntos, resolva com testemunhas que poderão ajudar você de fato a resolver. Vamos resolver, mas da maneira que convém a uma família de Deus, a um servo de Deus, da maneira que convém a palavra. Vamos resolver. E a decisão veio, irmãos, por conta do quê? De problemas não resolvidos. Não resolveu, houve desentendimento várias vezes entre os pastores ou servos deles, por conta de tantas coisas que eles tinham, e não tem jeito,
vamos, cada um para o seu lado, escolha o que você tem que escolher, porque não dá para conviver junto. São escolhas que vêm, irmãos, tanto pelas circunstâncias da vida e também por problemas não resolvidos. E eu pergunto, será que nós deveríamos tomar uma escolha quando o caminho é resolver? Sendo que tem que resolver, a gente toma uma escolha, vou fugir, vou abandonar. Mas isso é escolha? Muitas vezes, irmãos, nós tomamos escolhas que não é a solução. Nesse contexto, por exemplo, não foi uma escolha sábia, não é uma escolha que eu creio que Deus disse amém. Foi de fato uma maneira de, olha, para a gente evitar coisas piores entre nós, vai para lá, eu vou onde você quiser. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, ou se você for para a esquerda, eu vou para a direita, ou seja, cada um para o seu canto, e vamos evitar o possível contato. Resolve isso, irmãos. Terceira razão que nos leva a refletirmos, meus irmãos, outro ponto importante nessa mensagem: escolhas, na verdade, elas revelam o que? O nosso coração. Preste bastante atenção na escolha de Ló. A escolha de Ló. Abraão, é claro, ele agiu de uma forma muito pacífica aqui, que ele disse, olha, escolha você, o caminho que você quer escolher, escolha, olha, tanta terra tem aqui, escolha, você escolhe. E olha, a escolha de Ló simplesmente revelou o coração dele. Ló, ele ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Aqui, irmãos, para mim, há um ponto que não tem uma coerência aqui. Quando ele fala o jardim do Senhor, como a terra do Egito. O Egito é a semelhança do mundo, um sistema do mundo, onde governa sem o governo de Deus, onde é governado sem palavra de Deus, sem o próprio Deus. E ele olhou e viu tão belo aquela campina, a escolha dele, que ele ficou realmente todo empolgado, ele ficou tão animado, porque ele viu, era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Há uma distinção muito grande quando se fala ou se refere assim, o jardim do Senhor não tem nada a ver com a terra do Egito. Mas neste momento, por estar tão iludido, assim ele cercou os seus olhos, os olhos dele. Olha só, preste bastante atenção, meus irmãos. Ele simplesmente estava revelando o coração dele, diferente de Abraão. Olha o que o Senhor disse para ele, depois que Ló se separou dele, erga os olhos, o Senhor disse para ele, e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu farei a você, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Preste atenção, meus irmãos. Ló, quando ele viu, ele desejou uma coisa no coração dele, ele ergueu os olhos, viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, como o jardim do Senhor, disse, olha, isso aqui é meu, é para mim, é o melhor. Diferente de Abraão, que no caso Deus prometeu algo e deu para ele. Não foi uma escolha de Abraão, ele estava apenas se rendendo à promessa de Deus, ele não estava escolhendo uma coisa. É tão interessante observarmos que o coração de Ló foi revelado, que realmente, provavelmente as divergências que houve, foi porque o coração dele não estava junto com Abraão, voltado para Deus. O coração dele estava nas coisas, o coração de Ló estava realmente rendido às coisas passageiras. E olha só, meus irmãos, a referência seguinte, as escolhas, elas revelam também o quanto adoramos a Deus. O quanto adoramos a Deus. As nossas escolhas revelam nosso coração, e também revelam o quanto nós adoramos a Deus. E aqui essa palavra, eu vejo essa referência tremenda. Olha comigo o versículo 12, e depois você olha também no versículo 18, na sua Bíblia, por favor. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades de
da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Preste bastante atenção, irmãos. Aqui é uma distinção bem clara, a diferença de Ló com Abraão. Verso 18 diz que Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nas carvalhas de Manri, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Preste bastante atenção numa coisa. Ló, quando se estabeleceu naquela terra, o que ele procurou fazer? Construir tendas, foi construindo, até Sodoma, um lugar que era perverso. Ele foi construindo, e em nenhum momento você vai encontrar Ló construindo um altar. Diferente de Abraão, que há outras referências também, que todo lugar que ele ia, ele construía um altar. Interessante que Ló, ele ia armando suas tendas, construindo, conquistando cada vez mais os seus anseios, até Sodoma, até no lugar perverso. Foi indo cada vez mais longe, cada vez mais perto de uma cultura pecaminosa, e certamente convertendo um coração tentado a isso. Agora, olha a diferença de Abraão. Abraão, ele edificou um altar ao Senhor. Significa que ali ele invocaria o nome de Deus. Escolha, irmãos. As nossas escolhas têm que ser pautadas somente numa coisa: para adorarmos a Deus. A escolha que a vida muitas vezes chega a nós, requer pelas circunstâncias. A sua escolha é pensada, é planejada, é decidida, calculada para adorar a Deus. A minha escolha, seja das suas vestimentas, seja do seu planejamento, seja dos seus relacionamentos, o seu vínculo de amizade, as suas redes sociais, seja a sua forma de se relacionar, a sua maneira de viver neste mundo, tudo o que requer escolhas é pautada para adorar a Deus. Se não for, você está construindo tenda para si mesmo, e cada vez um lugar perigoso, que é Sodoma, o lugar que foi alvo do juízo de Deus, que veio fogo sobre aquele lugar, consumindo. O lugar que veio como um juízo de Deus, por estar distante. Se você continuar lendo, falta-nos tempo para falar sobre isso hoje, se você continuar lendo as consequências que Ló sofreu, simplesmente houve um ataque dos inimigos, de alguns reis, que invadiram a terra onde Ló estava, levou ele cativo com toda a família e todos os seus bens. Abraão, ele se posicionou, guerreou pela libertação dele, e assim foi liberto. E finalmente ele estabeleceu tanta tenda, ao ponto que estava morando lá já, em Sodoma e Gomorra. Ele não foi diretamente em Sodoma, ele foi para Campinas, e onde ele foi cada vez mais fluindo, construindo, ao ponto que chegou lá, Sodoma e Gomorra. E eu pergunto para vocês, cada vez mais que ele estava indo tão longe, será que ele percebeu isso? As nossas escolhas, irmãos, que cada vez mais vai nos levando, nós estamos percebendo se as nossas escolhas estão nos levando para mais distante de Deus ou para mais perto dele. As nossas escolhas estão nos levando para cumprir os propósitos de Deus ou para tentar lutar contra eles. As suas escolhas estão levando você para onde? É a pergunta que eu quero fazer com você com muito amor. Para onde está te levando as suas escolhas? Sabe de uma coisa? Eu e você somos resultado de nossas escolhas. Você é resultado da sua escolha. Por isso que iniciamos dizendo assim: glória a Deus que você está aqui, que escolha você escolheu estar no lugar certo. Somos resultado de nossas escolhas, meus irmãos. Somos resultado. Eu pergunto, você está construindo o que na sua vida? Está procurando, acima de tudo, edificar altar? Altar, não no sentido literal, não precisamos disso para adorar a Deus, pois Ele habita em nós através do Espírito Santo, o altar do seu coração, mas é entender onde eu colocar a planta dos meus pés, ali vai ser um lugar de adoração ao Senhor. Aonde quer que eu esteja, eu vou adorar ao nome do Senhor Jesus. Quer nos bastidores dessa vida,
quer na ausência de qualquer pessoa, a minha consciência, ela está cativa diante de Deus, e o meu coração pulsa o temor de Deus. Isso que deve nos mover, irmãos. E as nossas escolhas é pautado em quê? Para adorar a Deus, ou deveria ser movido a isso. Antes de a gente concluir, meus irmãos, essa pergunta eu quero que você reflita sobre ela. Pastor, eu fiz uma escolha errada. E eu digo, você não é o único. Fiz uma escolha errada. E agora? Loli fez uma escolha errada. E não é simplesmente a escolha errada, pelo fato dele ir para um lugar em que ele colocou os olhos, ficou iludido. E o problema foi, a escolha errada foi o coração dele que se permitiu estar nas coisas. O coração dele que buscou muito mais bênçãos e nada do abençoador. Nós estamos na noite da esperança, fazemos campanha de oração, meus irmãos, mas saiba de uma coisa, sonda o seu coração, para que você realmente tenha certeza, se você não está mais interessado tão somente em buscar as bênçãos do Senhor e não ter nenhum compromisso com o abençoador. Será que o meu coração está nesse engano? O que me impulsiona, o que me move a estar aqui, seja às terças-feiras, seja nas celebrações aos domingos, eu estou aqui tão somente porque eu me interesso nas bênçãos, somente nas bênçãos, no meu próprio bem-estar, ou realmente eu quero ter uma aliança de andar firmemente com o Senhor, o abençoador da minha vida. Fiz a escolha errada, e agora? Há um caminho, queridos, há um caminho, porque quantas vezes nós fazemos escolhas erradas? Quem não fez escolhas erradas? E como você saiu de lá? Como superou isso? Como sair diante de como se fosse um labirinto, de vez entrar por um caminho que o Senhor nos chamou, e nós acabamos de entrar em um caminho estreito, ou melhor, num caminho largo, num caminho em que nos deixa mais perdidos ainda? Só existe uma maneira, meus irmãos, e eu entendo que é dependência totalmente do favor de Deus. Dependa totalmente do favor de Deus. O tema dessa mensagem tem tudo a ver com isso. O favor de Deus diante de nossas escolhas. Porque, irmãos, nós fazemos escolhas e muitas vezes não consultamos a Deus. E agora, não consultei a Deus, é minhas escolhas que eu faço, Senhor. É nessas horas, irmãos, nós precisamos do favor de Deus. Mesmo nesse momento em que Ló estava vivendo, ele foi alvo da intercessão de Abraão. Abraão intercedeu diante de Deus pela vida de Ló, orou com insistência, falando: Senhor, se tiver pelo menos uns 10 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir aquela cidade. Ele começou a clamar para que Deus poupasse a vida do justo Ló, olhou para ele com misericórdia, clamou a Deus pela vida dele. Eu creio, irmãos, quando nós tomamos uma decisão errada, nós precisamos realmente estar debaixo da graça, Senhor, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. É intercessão, irmãos, é você orar. Eu sei que temos pessoas que hoje nós tanto amamos, mas não temos domínio para controlar as escolhas dela. Assim é um pai, uma mãe, que chega um momento, não vai ter domínio das escolhas dos filhos. E o que fazer? Se coloque como intercessora. Se coloque, pai, como intercessor dos seus filhos. Se coloque, mãe, como uma intercessora. Ló, ele foi longe demais. Iria perecer com toda aquela cidade, pela perversidade. Mas Deus ouviu o clamor de Ló. E o clamor, a intercessão de Ló, ele representa a intercessão de Abraão em favor de Ló. O que hoje nós podemos olhar, representa a pessoa de quem? Representa a pessoa de Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Jesus intercede por nós, porque sabe quão vulneráveis nós somos, irmãos, de tomarmos escolhas erradas, de tomar caminhos tortuosos, de ficarmos angustiados e não percebemos que isso foi resultado de nossas escolhas.
nós não percebemos que algumas vezes nós até ficamos indignados com Deus e não percebemos que quem nos levou a isso foi as nossas escolhas. Foi as nossas escolhas. Eu admiro quando uma pessoa honestamente, ela admite, olha, não foi porque ninguém se importou comigo, não foi por falta de oração, não foi por falta de alerta, não foi falta de aviso, nem foi realmente sinais de Deus. Foi eu mesmo que endureci o coração, o problema fui eu rejeitei. E isso é consequência das minhas escolhas. Mas quando se desperta para voltar para Deus, existe um caminho de volta. E este caminho é Jesus. Eu pergunto para você, eu quero fazer um apelo para o seu coração nessa noite. Você chegou aqui nessa noite com seu coração, somente Deus sabe como está. E essa palavra de conta no seu coração. Que escolha que eu tomei. Que escolha. Este é o primeiro apelo. O segundo apelo tem a ver que decisão você vai tomar diante da circunstância que você está passando. Que decisão você vai tomar? Lembre-se, é resolver ou vai fugir para evitar resolver os problemas? Isso não vai ser uma solução. O que fazer? Tem uma decisão, tem que resolver. Eu tenho que tomar uma escolha. Então ouça o Espírito Santo, ouça a Deus, espere até ouvir a Deus, não seja imediatista, espere Deus, espere para ouvir o Senhor, aquiete seu coração para ouvir do Senhor, para que assim você assuma uma escolha pautada naquilo que Deus está chamando você para estar, numa certeza, olha, eu estou sustentado pela vontade de Deus, a minha escolha está sobre o respaldo do Senhor, eu tenho um respaldo de Deus na minha vida, a minha escolha, ela não veio de mim, ela veio com muita revelação, com muita clareza, muita direção de Deus, então isso me sustentará, independente de qualquer coisa, amém, meus irmãos? Eu creio que é isso, queridos. Se coloque de pé, por favor, meus irmãos. Ajuda-nos, Senhor, diante de nossas escolhas. Nós queremos orar com vocês. Enquanto nossos irmãos do Ministério de Intercessão vão se posicionando aqui, nas laterais, eu chamo você vir bem aqui na frente. Alguém chegará até você para orar pela sua vida. Lembre-se, eu quero repetir este apelo nessa noite para a sua vida. Você que identificou com essa palavra. Primeiramente pastor, eu estou sob uma forte angústia, porque olha, fiz uma escolha errada, e agora? Fiz uma escolha errada, escolhas erradas, e agora, Senhor? Como sair deste labirinto? Como tirar esses espinhos? Como me libertar desses agrilhões? Como me libertar? Saiba que Jesus é poderoso para mudar o curso da história. Se você crê, você verá a glória de Deus nessa noite. Se tu creres, verás a glória de Deus. E segundo apelo, eu preciso uma escolha. Eu preciso tomar uma decisão, uma escolha. Ouça a voz do Senhor. E nós queremos orar com você para que o Espírito Santo de Deus venha apacentar seu coração em nome de Jesus. Você pode sair do seu lugar, se assim você sentir no seu coração fazer isso, saia. Nós queremos orar com você e também queremos aproveitar essa oportunidade, orar com você também que está na campanha. A única coisa que nós pedimos é que você se identifique para o intercessor ou intercessora o seguinte: meu motivo aqui de oração é pela campanha, ou meu motivo aqui de oração é pela palavra, eu estou aqui buscando a direção de Deus na minha vida, uma decisão, simplesmente isso, para que possamos orar com uma forma bem específica pela sua vida, em nome de Jesus. E você que necessita também e está desafiado a começar uma campanha de oração, 7 semanas por um propósito, saia também do seu lugar, você pode estar pegando aqui, aqui temos os cartões,
para que você possa estar marcando as referências da sua campanha. Sai do seu lugar também. Nós queremos nessa hora gerar um movimento aqui de oração, pelo mover do Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Você crê nisso? Se você crê, então comece a orar diante do Senhor. Nós vamos louvar, nós vamos clamar para o Espírito de revelação, o Espírito de discernimento, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor que está neste lugar. Ele que tem o controle, o domínio sobre todas as coisas. Ele reverte aquilo que é irreversível. Ele é o Senhor nosso Deus. Ah, Senhor, nós clamamos pelo Teu favor. Quantas escolhas infelizes, que tem custado um alto preço hoje. Ajuda-nos, Senhor, a lidar com isso. Clamamos nessa hora, Pai, estenda as Tuas mãos de misericórdia, estenda as Tuas mãos de graça, Senhor. Traga direção sobre aqueles irmãos e irmãs que necessitam, Senhor, de uma direção para uma decisão, para uma escolha. Clamamos o nome de Jesus. Espírito de Deus, traga clareza, liberte, Senhor, de todo engano, todo embaraço. Espírito Santo de Deus, declaramos Teu governo neste lugar, declaramos a autoridade do nome de Jesus neste lugar. Declaramos Espírito Santo de Deus, flua neste lugar, poderosamente, poderosamente. Preciso do Teu perdão, preciso de Ti. Assim tenho sede, como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Que é o céu, Tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Viver não vale a pena.
Precisamos do seu favor, Senhor. Necessitamos, Senhor, do teu favor, Pai. Necessitamos do teu favor, Pai amado. Necessitamos do teu favor, Senhor. Senhor, nos ajude. Clamamos, ó Deus, a tua graça, o teu favor, Pai. Nos ajude, nos traga de volta, pois as nossas escolhas precipitadas têm nos levado para distante de Ti. E distante de Ti nós não podemos viver, Senhor. Nós não podemos viver sem Ti. Não podemos viver sem a Tua presença, Senhor. Não queremos, ó Pai, construir tantas coisas nessa vida sem ter um altar na Tua presença, Pai. Queremos construir cada dia altar na Tua presença, o nosso coração voltado para a Tua presença, Senhor. Pai, nós clamamos em nome de Jesus. Nós clamamos, ó Pai, em favor de tantos irmãos que necessitam, Pai, voltar à Tua presença, voltar ao primeiro amor, porque as suas escolhas, ó Deus, movidas por ilusões, movidas, Senhor, por iscas deste mundo, pelas artimanhas do maligno, Senhor, certamente distraíram. E nós clamamos, traga de volta, acende as chamas outra vez. Clamamos em nome de Jesus, Pai. Há quantas vidas são decididas a voltar para Ti, mas há um peso tão grande devido às suas escolhas. Mas nós cremos que o Senhor levanta quem está caído, o Senhor limpa aqueles que estão sujos no lamaçal do pecado, porque o Teu sangue é poderoso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Nós cremos que para o Senhor, cremos que nada é impossível para o Senhor. Nós cremos quando o Senhor age, ninguém impede. Nós cremos no favor do Senhor. Nós cremos que a Tua graça continua sendo derramada sobre este lugar. Senhor, nós clamamos a Ti. Traga, Senhor, renovo. Limpa, Senhor, purifica. Nós clamamos a Ti, Pai. Restaura, Senhor, esse filho pródigo. Restaura, Senhor, essa filha que se distanciou do Senhor e se contaminou com este mundo. Purifica, Senhor. Que sintam abraçados pelo Senhor, que sintam acolhidos pela Tua graça. Senhor, nós clamamos a Ti. Restaura, Senhor. Restaura, opere poderosamente. O Senhor conhece, Pai, situações em que precisam ser reconciliadas. Nós clamamos a Ti, Pai. Vidas que saíram daqui estão decididas a resolver, a tomar uma escolha, a resolver. E nós clamamos, venha revesti-los com sabedoria, venham revesti-los com coragem, com discernimento e com a unção do Teu Espírito. Nós declaramos, ó Pai, pois sem Ti nada podemos fazer, e distante de Ti, Senhor, nós não podemos viver. Não vale a pena viver, Senhor. Vamos declarar isso mais uma vez, irmãos. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Precisamos de Ti, necessitamos totalmente da Tua graça, Pai. Tantas necessidades que requerem escolhas, e nós precisamos do Teu favor, Pai. Nos ajude. Estamos certos que o Senhor é fiel.
estamos certos que o Senhor nos ajudará a vivermos o propósito ao qual o Senhor nos criou, nos resgatou para o teu louvor, no nome de Jesus. Aleluia. Estenda as suas mãos, receba a bênção do Senhor, queridos. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a doce e plena comunhão do Espírito Santo continue sendo abundante sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus.